Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes. Sejam bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. As florações aqui já estão passando por conta do vento, né? É muita ventania nesse local. Vou ter mesmo que cobrir, colocar um vidro aqui, né? Para que a gente possa ter florações por mais tempo aí. Também por conta dessa mudança de temperatura, o vento é muito gelado e acaba fazendo as florações, olha, abortar. Essa planta que tinha aberto a floração ontem e já abortou, mas tudo bem, causa da natureza, não prejudicando o vegetal, tá ótimo. Hoje eu vou falar sobre uma questão. Aqui eu estou protegendo as minhas plantas, graças a Deus a geada não matou ninguém aqui por hora, e as minhas plantas mais especiais continuam aí cobertas com plástico. Vou até tirar umas que estão ali com plástico para respirar um pouco. À noite eu coloco mais e daqui a pouco vou ter que regar. Ó, vou tirar essas plantas que estão aqui. Estou sempre colocando, porque essa aqui é uma... tá exucuando a orelha de elefante. Imagina se queimar uma planta dessa. É um desperdício, né? Olha o tamanho da planta. Não posso deixar, então estou sempre cobrindo aí toda noite. E a minha Phalaenopsis gigante também. Não pode acontecer nada com ela. Deixa eu descobrir aqui, mas à noite eu venho cobrindo de novo. A minha menina linda, olha o tamanho dela. Olha o tamanho do vaso. Gigantesco. Saindo um solzinho, que está iluminando bastante. Mas é sempre com aquele ventinho frio, né? Aí pra mostrar que a gente está chegando no inverno. Gente, a Maikai Mayumi, muita gente gostou de ver essa planta. Falaram que não tinha o nome. Existe também uma dessa que é chamada Maikai Louise, tá? Mas essa aqui é a Maikai Mayumi. Né? Tem botões aqui para abrir. Coisa mais fofa que tem aqui nesse orquidário. E as minhas plantas estão todas bem, tá? Não queimou nada. Tem uma aqui que tá querendo dar uma irrigadinha, uma catleia. Mas nada queimou. Graças a Deus, estou aí com... sempre com pensamento. Olha que coisa mais linda esse cimbídeo. O tempo tivesse firmado mais, tinha mais cimbídeo, mas como mudou rápido a temperatura, alguns botões de cimbídeo queimaram e acabaram não abrindo. Tem disso também na natureza, né, gente? Então, vou falar hoje sobre cakes, tá? Gente, vou falar sobre cakes. Muita gente pergunta quanto tempo o cake passa para florescer, tá? De quanto tempo, desde quando o cake nasce. O cake é essa formaçãozinha aqui, ó. Essa moldinha que nasce, ou nasce floral, ou na base da planta, tá? Aqui, ó. Ou nasce floral, ou na base da planta. Isso aqui tá começando a dar uma raizinha. Então, gente, quando a gente pega uma planta adulta, tipo, se eu pegar essa planta aqui, ó, que é adulta, tá? E cortar um galho e fizer uma muda dela de galho, o galho, assim que ele enraizar e ele crescer um pouco, ele já vai florescer. Por quê? A genética que está contida dentro de um galho é uma genética mais evoluída do que se fosse de semente. Uma frutífera, para dar frutas de semente, quando você planta tipo uma jabuticabeira, a semente de uma jabuticabeira, ela vai passar ali anos para nascer e até florescer ela vai passar uns 20 anos para dar a primeira 20 anos para dar a primeira frutinha, tá? Isso quando ela é feita de semente. Se você pegar um galho de jabuticabeira e conseguir enraizar o galho de jabuticabeira, aquele galho ele vai dar fruto na mesma época que da planta que você retirou. Quer dizer, o galho ele segue a carga genética de uma planta adulta. Ele vai florescer quando ele estiver enraizado e quando chegar a estação daquela planta florescer. A mesma coisa acontece com cakes de Phalaenopsis, tá? O cake de Phalaenopsis não é feito de meristema, não é feito de semente. Então, quando dá um cake ou na haste floral ou na raiz, ele não vai levar aquele mesmo tempo
de que uma mudinha de Phalaenopsis tem para florescer. A mudinha de Phalaenopsis que vem de sementeira ou que vem de meristema e feito no laboratório, ela demora de 2 a 3 anos para dar a primeira floração. Já o cake de Phalaenopsis é diferente. O cake de Phalaenopsis é como se fosse um galho, tá? Então, quando você tem esse cake assim, ó, saindo na haste floral, esse cake, eu já tive plantas aqui, enquanto o cake ainda estava na haste floral, que o cake estava florescendo, mesmo estando desse tamanho. Então, esse cake, ele vem com a carga genética de uma planta adulta, tá? Qual que é o tempo aí que você vai precisar para que ele floresça? É só até essas raízes aqui crescerem um pouco mais. Quando ele tiver raízes que ele possa... Se você cortar, né? Se você cortar, ele vai precisar ter raízes para que ele possa se alimentar e continuar o crescimento dele. Mas se você deixar ele continuando aqui nessa haste floral, ele vai florescer nessa haste floral. Porque, como eu falei, ele não é uma semente, ele não é uma plantinha nova. Ele é como se fosse um galho desta planta. Então os cakes de Phalaenopsis, os cakes que vocês encontram tanto na haste floral como assim, ó, na base da planta, esses cakes florescem rapidamente. Eles apenas precisam criar raízes e folhas para começar a florescer. Eles não vão esperar de 3 a 4 anos, de 2 a 4 anos para florescer. Se eles estiverem numa luminosidade boa, com uma boa rega, com uma boa adubação, esses cakes vão florescer na mesma época que essa outra planta floresceu. Na mesma época que a planta mãe florescer, ele já vai estar florescendo. Poderia ser uma bobagem estar falando aqui? Poderia, mas eu estou falando de casos que eu vivo aqui. Então, todos os cakes que eu já vi aqui no meu orquidário, lógico, tem uns que demoram mais, tem uns que demoram mais a enraizarem, tem uns que acabam morrendo, tem uns que não vão para frente. Mas todos os cakes que eu deixei assim, ó, na planta mãe, na própria haste floral, esse cake floresceu igual a planta mãe. Então já tive planta aqui que eu fiz mudas, que tinha 4, 5 cakes na mesma haste floral, e ao mesmo tempo que a planta mãe estava florindo, os cakes também estavam florindo. Então, os cakes não são sementes, os cakes não são novas plantas a partir de semente aí da Phalaenopsis, não. Os cakes são como galhos. Os cakes são como galhos, são como aquelas plantas que você faz de galho e rapidamente floresce. Então não tem aquele tempo. Agora, se você tira da haste floral, você corta da haste floral e vai passar por um vasinho, lógico que ele precisa primeiro dar uma crescida, né? Ele vai crescer aí 4, 5 meses para que ele possa se enraizar, para que ele possa se sentir seguro, para que ele possa vir a emitir haste floral, desde que você coloque numa luminosidade boa, não deixe ele secar muito, tenha um bom substrato e uma boa adubação. Isso fará com que o seu cake floresça, mas o cake ele não precisa aí de 2, 3, 4 anos como se ele fosse uma plantinha, uma sementinha de Phalaenopsis, não, tá? Os cakes são vistos como continuidade da planta, como continuação da planta, como novas plantas, não como novas mudas, tá? Então ele já vem com toda a carga genética de uma planta adulta. Desse tamanho aqui, ó, ele já é considerado adulto, porque a qualquer momento ele pode florescer. Ele só vai parar o processo de florescimento se eu cortar ele da haste floral ou se eu tirar ele da base, ó, uma planta dessa da base, se eu retirar. Aí ele vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque ele vai ter que enraizar, porque ele vai ter que se adequar ao novo vaso, ao novo ambiente que você vai colocar. Mas se você permitir que o cake continue na haste floral ligado na planta mãe, no mesmo tempo que a planta mãe florescer, o cake também vai estar florescendo, tá? O cake não precisa atingir um tamanho para florescer, nenhuma época certa para florescer. Ele vai florescer na mesma época da planta mãe, se ele ainda estiver conectado com ela, tá? Então, mesmo sendo cakes, mesmo sendo plantinhas bem pequenas, eles já são considerados plantas adultas, tá? São cakes com carga genética adulta, tá bom?
Então era isso que eu queria responder, porque me perguntaram ontem, e como eu já sabia disso, eu nunca tive essa oportunidade de fazer um vídeo desse, né, falando sobre cakes. Mas os cakes são assim, tá? Salvo conduta, esses cakes que você... Se você cortar o cake daqui, lógico que vai levar um tempo, né? Porque ele não está mais ligado na planta mãe. Ali ele está com carga genética de planta adulta, mas ele vai precisar crescer um pouco mais, o que leva de 4 a 5 meses, para que ele possa florescer, tá bom? Mas se ele tiver mantido aqui na haste floral, ele floresce daqui a pouco, porque ela já está florescendo aqui, ó. Tá? Eu não tenho agora para mostrar, né, isso que eu tô te falando, mas eu já observei várias vezes aqui nas minhas Phalaenopsis plantas com cakes ainda menores e os dois florescendo, tanto a planta mãe quanto o cake da Phalaenopsis. Esse caso eu estou falando de Phalaenopsis, tá? Outras plantas eu não sei, até porque outras plantas, só o Dendrobium nobile, até o Dendrobium nobile, ele também dá cakes, né? E esses cakes, quando chega na época, até esses cakes florescem. Então, cakes, eles vêm já com a carga genética de plantas adultas, tá? Esses cakes que dão quando a planta morre, ó. Essa planta aqui morreu e aí veio um cake na lateral. Olha o tamanho. Eles crescem rapidamente, tá? Esses cakes que nascem porque a planta teve um problema aí no miolo, e aí saiu um cake novo, ó. A planta teve um problema no miolo, e aí saiu esse cake na lateral, ó. Esses cakes, tanto eles crescem rapidamente, quanto eles florescem também rapidamente, porque eles estão ligados na planta mãe e carregam a mesma idade da planta mãe. Embora sendo pequenos, eles estão com a mesma carga genética da mãe e com a mesma idade da mãe, tá? O tempo aí é só o período para que ele se fortaleça. Diferentemente daquelas mudinhas que a gente compra na internet, daquelas plantinhas, porque aquelas são de meristema, aquelas vêm de laboratório, aquelas é como se fossem de semente, tá? E uma planta de semente leva um tempo, um estágio para que o seu DNA se complete, para que a sua carga genética seja liberada. Então esse espaço e esse tempo para que essa planta passe da infância para a adolescência até se tornar adulta, leva um tempo para que tudo isso, todos esses hormônios se condensem dentro da planta, fazendo ela chegar na fase adulta e dar a sua primeira floração. Esse tipo de planta demora de 2,5 a 3 anos para dar a primeira floração. É muito diferente dessas plantas que, como eu te falei, os cakes que dão nessas plantas, o cake que dá na base da planta ou na haste floral dessas Phalaenopsis, elas já estão com cargas genéticas de plantas adultas. São consideradas plantas adultas, por mais que sejam plantas pequenas, porque eu já vi aqui no meu herbarário várias vezes elas florescerem com muita rapidez e até os cakes bem minúsculos com hastes florais e florescendo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero ter esclarecido. Uma pessoa me perguntou aí também sobre a minha fonte, as fontes aqui, gente. Fonte se faz assim, você pode colocar numa bacia de barro bem grande, né, pôr uma água, tampar, e você põe uma bomba. Essa bomba ela vai sugar a água que está na parte de baixo, ali tem uma bomba, ela vai sugar pelo encanamento e vai sair aqui na parte de cima. Nesse caso aqui, essa fonte ela foi feita por um pedreiro. Ele fez de alvenaria, depois ele revestiu de pedras para ficar mais natural. E o sistema de... ali tem uma bomba que é ligada, tá vendo esse negocinho verde? A bomba é ligada no caninho verde, passa pela parede, ó, tá ali os controles atrás dos fios, passa pela parede e cai aqui. Mas é um ciclo contínuo. A água está sendo sugada por aquela bomba, passa pela parede e vai caindo aqui. As bombas são sempre muito baratas. A daqui de casa foi comprada por R$70 no Mercado Livre. Tem que comprar uma bomba com vazão de pelo menos uns 2 metros de altitude. E aí a quantidade de litro a minha joga aqui acho que 1000 litros por hora, tá? E a quantidade de litros você que escolhe aí. Mas é muito fácil fazer uma fonte. Pode ser feita assim em parede, por um pedreiro. Ou você pode colocar 2 vasilhas. Uma mais embaixo, outra mais em cima, para que fique aquela gravidade da cachoeira. E colocar uma bombinha de aquário, que dá super certo também. E dá super certo no ambiente, porque essas plantas precisam de umidade relativa no ar.
umidade relativa do ambiente, não somente a água jogada nas folhas, nas plantas, tá? Nas raízes. Então, essa umidade dá um frescor no orquidário inteiro, fazendo com todo tipo de vegetação cresça aqui, ó. Cresça muito mais bonito do que lá fora. Então, essa umidade é essencial para o crescimento e o desenvolvimento das suas orquídeas. Então, dito tudo isso, muito obrigado. Queria agradecer aqui também a todo mundo que foi no canal da Elis, que ela também fez um vídeo desabafo falando sobre aquele problema que eu tinha tido da pessoa que se expressou de alguma forma, ou não quis me ofender, ou quis, mas no meu caso me ofendeu, tá? E eu fiz um vídeo de desabafo, e ela fez um vídeo lá também, mostrando o quanto que a gente é amigo, o quanto que isso mexe com o psicológico da gente, né? Porque a gente está aqui fazendo um trabalho para vocês, um trabalho muitas das vezes gratuito, mas um trabalho feito de coração. Então, o que a gente mais quer de vocês, por mais que vocês não elogiem, por mais que muita gente não goste de deixar comentário, mas que deixe o seu like. Se tiver alguma coisa que vocês não gostem, podem falar, mas tudo na vida tem um jeito da gente falar sem magoar outra pessoa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Beijo. Tchau.